participando de um encontro com Antônio Carlos Mendes Oliveira. Ele é geólogo e está condenado a trabalhar muito, porque Piedade parece que vai ter mesmo uma pedreira. Eu tenho feito vários vídeos já sobre isso, e já, apesar de a minha posição ter sido contrária à instalação da pedreira, eu não vejo muito jeito de isso se alterar. Eu acho que o município está muito atrasado em matéria de concordar e fornecer a certidão de uso de solo, de uso e ocupação de solo, para a pedreira se instalar. E ele tem direito, a mineradora tem direito a isso, pois que quando ela solicitou da prefeitura essa certidão, o município não tinha nenhuma restrição à instalação da mineradora. Desde que o assunto, para mim, está praticamente liquidado, eu acho que a gente deve pegar um outro trem agora, que é habilitar a cidade a se posicionar diante da efetiva instalação da pedreira. Eu acho que os eventuais efeitos negativos da construção da pedreira têm que ser minimizados. E para isso, nada melhor do que duas coisas. Primeiro, a gente conhecer realmente, daqui para frente, qual seria o caminho da coisa, através principalmente da participação da CETESB nisso, que é o órgão estadual que autoriza a instalação. Em segundo lugar, o que o município pode fazer para influenciar positivamente nesse trâmite. E para isso, Antônio Carlos está aqui, eu convidei para dar esses esclarecimentos. Ele é geólogo, como eu falei, e o geólogo é um especialista em rochas, também em rochas. Mas, então, acho que nada melhor. E ele aceitou o meu convite e eu, então, passo a palavra para ele se manifestar a respeito. Vamos lá, Toninho. Bom, Domecq, eu vou tentar resumir de uma forma geral como funciona um processo de mineração. Tá? A mineração ela tem duas etapas iniciais que são junto à Agência Nacional de Mineração. Tá? A primeira etapa vamos tocar num ponto que todo mundo não conhece, mas que deveria conhecer ou deveria entender isso. Qualquer proprietário de terra no país, no Brasil, ele é dono da superfície do terreno. O subsolo pertence ao Estado, ao governo federal. Tá? Lá atrás, 1930 e pouco, na época do Getúlio Vargas, a gente ainda vivia um país com uma economia basicamente agrícola e foi feito o Código de Mineração que determinou uma série de coisas e que ainda são seguidos até hoje. Tá? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde o cara que é dono da superfície do terreno também é dono do subsolo. Por isso que a gente vê naqueles filmes antigos eu e você vimos muito isso, em filme de Bang Bang, o cara achava lá petróleo na fazenda dele e ele ficava feliz porque ele ia ficar rico. Aqui no Brasil, se achar petróleo, você está enrolado, que vão entrar no seu terreno, o Estado vai entrar no seu terreno e acabou. Tá? É basicamente isso. O que acontece? Esta legislação ela foi feita para que houvesse exatamente o desenvolvimento da mineração no país e se ordenasse a mineração no país. Isso foi logo depois dos movimentos do petróleo, que
o escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, você lembra melhor do que eu, porque eu não sou da mesma época. Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato fez uma campanha muito grande a respeito de petróleo no Brasil. Enfim, a gente tem uma série de coisas aí que faziam com que o país tivesse que se desenvolver na área de mineração. E isso aconteceu realmente. Só que essa legislação, ela tem, até pela característica da própria mineração, a legislação mineira, ela permite, inclusive, tá, que o minerador faça uma intervenção em área de APP. É a única atividade econômica efetiva que pode intervir em área de APP, área de preservação permanente. As outras atividades que permitem fazer uma intervenção em área de APP é você fazer uma captação de água para município ou uma pequena captação de água para o seu uso, mas são impactos pequenos. Uma outra intervenção bem conhecida é você colocar uma ponte ou uma estrada passando por um rio, etc. e tal. Então, a gente tem que já começar a pensar que a legislação mineira ela já tem um direito maior do que, inclusive, ela tem regalias na questão ambiental. Tá? Então, isso é muito importante entender também. Bom, o sujeito acha que ele vê uma determinada área, ele acha que ele tem lá um determinado minério, que pode ser uma coisa simples, areia, brita, argila, esses são os elementos mais básicos, né, da mineração. Mas você pode ter água mineral, você pode ter ouro, você pode ter ferro, você pode ter X coisas distintas, né, e muitas coisas. Né? O que acontece? O processo para se iniciar uma mineração, ele começa na Agência Nacional de Mineração. Ele vai determinar uma área que ele quer pesquisar, tá? Existem tamanhos de áreas específicos para cada tipo de mineral que você vai procurar, e você vai fazer uma pesquisa. Essa pesquisa, já teve gente me perguntando essa semana aqui em Piedade a respeito disso. Sim, o cara vai fazer a pesquisa, ele vai entrar no seu terreno. Se você não quiser que ele entre, ele vai entrar na justiça, a justiça vai determinar, através de uma perícia técnica qualquer, os danos que podem ser provocados, vai determinar um valor, o cara vai te pagar e ele vai entrar no seu terreno, tá? Para fazer a pesquisa mineral. Bom, veja bem, esses danos geralmente são ínfimos, são muito pequenos, não tem. É uma coisa muito simples, tá? Mas se você é um superficiário e alguém quer entrar no seu terreno, ok, você pode bater o pé, falar que não concorda e ter uma indenização. Vai ser pequena, mas você vai ter uma indenização para que o pessoal entre para poder fazer as pesquisas necessárias dentro do seu terreno. Passado isso, o cara vai fazer toda a pesquisa dele, etc. e tal, e ele vai determinar se aquilo que ele está pesquisando tem valor econômico concreto, tá? Feito isso, ele fala: olha, eu vou pedir para a Agência Nacional de Mineração o direito de lavra, tá? Que é o direito de pesquisa. Ele tem um período relativamente pequeno para ser cumprido. Antigamente, isso era muito grande, a legislação mudou um pouco. Então, o cara tinha pedido de pesquisa e ficava com pedido de pesquisa há 40 anos. Eu conheço, inclusive, eu tenho contemporâneos meus que saíram
da faculdade e foram trabalhar num banco que tinha muito terreno e eles faziam pedido de pesquisa sem interesse nenhum em mineração, só para travar a área e ninguém entrar na fazenda deles. Tá? Então, eles faziam pedido de pesquisa em cima do terreno deles para poder fazer isso. Mas isso hoje acabou. Você tem um prazo para fazer a pesquisa ou então desistir disso. Ok? Então, mas vamos dizer que eu achei uma área, um bem mineral qualquer, determinei que aquilo lá tem valor comercial e eu quero fazer a lavra daquilo. Então, eu vou especificar para a Agência Nacional de Mineração o volume de pedra ou de minério que eu achei, o volume de areia, o volume de carvão, o volume de a expectativa que eu tenho com relação àquilo e eu vou fazer um pedido de lavra. A Agência Nacional de Mineração dificilmente vai recusar esse pedido, tá? Ela vai te dar autorização de lavra, tá? Só que como cada estado tem uma legislação pertinente ou própria, apesar de serem parecidas, eles têm legislações próprias com relação às questões ambientais. Você tem que, para instalar a sua lavra, que é uma atividade degradadora, veja bem, ela degrada o meio ambiente sempre, sempre. Não existe. Agora tem que pensar que degradação não é uma coisa assim tão complexa, tá? Não é dos males ambientais, ele não é o pior. Mas enfim, você tem uma degradação ambiental provocada pelaquela mineração. Se você vai fazer uma mineração a céu aberto, como são as pedreiras de brita, de arenito, e algumas aqui em Piedade que a gente conhece, que são minerações de filito branco, que é o material utilizado em cerâmica, nesses pisos cerâmicos, alguma coisa utilizada como refratário, enfim. É óbvio que esses filitos têm que ter, são vários filitos diferentes, então você vai ter utilidade de um para outro diferente, dependendo da qualidade do minério, né? Mas, enfim, você tem minerações que vão fazer um decapeamento do solo muito grande, muitas vezes vão fazer retiradas de material muito grande, né? E ao longo do tempo e vão acabar mudando toda a paisagem, toda a topografia da área, etc. E tal, e invariavelmente acabam deixando buracos na terra onde se formam lagos, etc. E tal. Bom, isso é o menos importante. Então, o cara tem que ir no estado de São Paulo, ele tem que ir à CETESB para poder fazer essa implantação desta lavra, dessa empresa de lavra que a gente, ou essa empresa de mineração efetiva. Aí a CETESB, ela trabalha com 3 licenças diferentes. A LP, que é a licença prévia, a LI, que é a licença de implantação, e a LO, que é a licença de operação. A licença prévia é basicamente o seguinte: eu quero fazer tal coisa nesse lugar. Posso? A CETESB, o documento mais importante para a CETESB nessa situação é o atestado de uso e ocupação do solo. Tá? Se existem várias outras questões, você tem áreas federais, você tem terrenos federais, você tem área de parque, você tem quilombos, você tem, enfim, você tem uma série de coisas que não são necessariamente de área de desocupação do solo, mas vamos pensar na questão normal. A gente não tem tanta área ocupada por quilombo, por
aldeias indígenas, a gente não tem tanta área federal, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Tá? Mas a gente tem as áreas de proteção ambiental e alguma coisa assim acaba aumentando o volume de documento. Mas vamos falar da pedreira específica aqui de Piedade, que é uma área que não está nem em APA, nem em área de proteção, não está em área de quilombo, não está em área de nada. Então, o que eles precisam? O principal documento, aliás, os dois principais, o cara ter o direito de lavra dado pela Agência Nacional de Mineração, e o outro documento é o atestado de uso e ocupação do solo, que é dado pela prefeitura. Tá? Então, o que acontece? Você, como... Vamos parar um pouquinho e discutir aqui, porque isso é extremamente importante a gente refletir um pouco a respeito disso. A prefeitura, se ela tiver uma boa legislação, neste momento, ela pode requerer da pessoa que está querendo fazer aquele uso e ocupação do solo, ele pode pedir o projeto do cara, como é que vai fazer estrada, como é que vai ser, como é que não vai ser, impacto de vizinhança, impacto ambiental, enfim, para poder dar este atestado de uso e ocupação do solo. Se a prefeitura não tem a legislação compatível ou uma legislação que possa exigir esse tipo de coisa, ou, se ela for dúbia, ela pode até exigir, tá? Mas se ela não prevê absolutamente nada, ela não vai poder exigir, mas, enfim, não estamos nem discutindo isso, mas é importante que, para uma situação futura, a prefeitura possa tentar legislar em cima disso e tentar resolver de uma forma legal, colocar questionamentos a qualquer um que vá fazer uma instalação de um pedido de uso e ocupação do solo. Eu, por exemplo, como geólogo, toda e qualquer construção aqui em Piedade, eu me preocuparia muito com a construção do talude, porque Piedade adora fazer. Como a gente é uma cidade acidentada, o pessoal faz os taludes aqui, Piedade, são totalmente verticais, e aquilo é um risco sério à vida, na realidade. Tá? Risco de desmoronamento, como nós tivemos no Carnaval, atrás de um prédio aqui, lá perto da escola Irmã Teodora, enfim. Mas, enfim, você pode ter, dentro da sua legislação municipal, exigências para dar este atestado de uso e ocupação do solo. Não, eu quero saber, você vai fazer, mas eu quero saber o que você vai fazer, como é que você vai fazer para eu poder te dar esse atestado de uso e ocupação do solo. Uma mineração, por exemplo, ela vai ter caminhão rodando. Como é que vai ser essas estradas? Vai ficar na minha mão, prefeitura, fazer essas estradas ou não? Mas, enfim, o cara vai ter que ter esse atestado de uso e ocupação do solo dado pela prefeitura, e aí você tem que sempre pensar no seguinte: o poder público ele tem que ter isonomia. Tá? Isonomia significa o seguinte, que você tem que tratar todo mundo como igual. E você não pode ter uma cidade que está entupida de mineradoras, falar que você não vai dar para alguém. Tá? Então, esse é um problema que a gente tem com relação a você dar ou não dar esse atestado de uso e ocupação do solo. Você pode, através disso que eu estou falando, requerer que o cara faça uma série de compromissos com relação ao que ele vai instalar para obter esse atestado de uso e ocupação do solo. Mas você não pode negar, a não ser que você tenha um motivo muito específico já dentro da lei municipal.
tá? Bom, vamos continuar na conversa. Feito a licença prévia, o cara juntou os documentos todos, que são documentos básicos, né? A não ser essa dor de dente que a prefeitura pode colocar para dar esse atestado de desocupação do solo. A CETESB vai falar, não, tudo bem, você tem um atestado de desocupação do solo, você não está em nenhuma área que não é permitido fazer mineração, nós vamos te dar licença prévia. Aí vem a segunda etapa do licenciamento CETESB, que é a licença de implantação. A licença de implantação é você falar como você vai fazer, quais os equipamentos que você vai usar, qual vai ser o seu horário de funcionamento, enfim, você vai ter que descrever exatamente como você vai estar trabalhando naquele local, tá? E aí você tem que, inclusive, fazer uma projeção de, por exemplo, eu vou fazer, tirar tanto de minério por dia, isso tem tantas toneladas ou tem tantos metros cúbicos de minério, e a hora que eu terminar de tirar isso que eu sei que tem lá, vai acabar a mineração. E aí a previsão é de 20, 30 anos, ou 15 anos, ou 10 anos, sei lá, não sei. Depende do que o cara está fazendo. Ele vai ter que fazer uma projeção de como isso vai ficar, tá? Ele vai ter que fazer uma projeção de quantas árvores ele vai cortar, etc, etc e tal. E tudo isso vai ser considerado pela CETESB, e a CETESB vai determinar se ele já não entrar com um projeto de compensação ambiental, né? Os danos que ele vai fazer para a implantação, e vai ter que fazer um projeto da destinação final daquele terreno quando essa lavra acabar. Tá? Então, nessa hora, há uma possibilidade também de, através de manifestação pública, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Câmara dos Vereadores, o Poder Executivo, etc., etc. e tal, tentar intervir no processo, falando, olha, o cara vai colocar uma mineração em tal lugar, mas as estradas daquela área não comportam. Ou ele vai passar por dentro da cidade com essas cargas. Tá? Então, a prefeitura pode pedir, por exemplo, à CETESB para que isso seja mudado, porque você tem um impacto ambiental, tá? E você tem um impacto de vizinhança. Esse impacto de vizinhança, cara, o cara vai ficar passando com o caminhão, vai estourar as estradas. Eu não sei se é. Infelizmente, eu fiquei de ir lá e não fui até hoje para conhecer o lugar. Mas, enfim, você tem uma série de questões aí. Vai trabalhar X pessoas naquele local. Ok? Esses caras vão morar onde? Como é que eles vão chegar naquele lugar? Tá? Então, tudo isso que tem que ser discutido nesse ponto da licença de implantação, já que se perdeu a oportunidade de não ter uma legislação específica para poder dar o atestado de desocupação do solo. Tá? E aí você fazer compromissos desse coisa para poder sair essa licença de implantação. Acabada a licença de implantação, tá? Aí o que você pode fazer é só acompanhar se as compensações, sejam elas de plantio, de vegetação, sejam elas de construção de estrada, sejam elas de fornecimento de ônibus para funcionário, enfim, toda e qualquer outra coisa que seja colocada seja efetivamente realizado, tá?
porque a gente tem, infelizmente, a gente tem hoje, hoje não, já há algum tempo, existe uma dificuldade financeira muito grande da CETESB para acompanhar esses processos, tá? Ela tem tentado passar essa responsabilidade de alguma forma para os profissionais que acompanham, necessariamente vão ter que acompanhar isso. Então, se você tem lá, você é obrigado a fazer um plantio. Então, o engenheiro florestal, ou o biólogo, ou o engenheiro agrônomo, sei lá quem, vai acompanhar isso e vai ter que apresentar relatórios efetivos, e aí, mas a CETESB tem perdido um pouco a capacidade de fiscalização, tá? Isso é um problema. Então, talvez a prefeitura tenha que se responsabilizar por esse acompanhamento, porque a CETESB nem sempre vai conseguir fazer. E o atual governo do Estado de São Paulo, ele é efetivamente contra o acompanhamento desse tipo de coisa, porque eles querem que qualquer atividade econômica funcione, o Estado não tem que se meter nisso, meio ambiente é coisa de comunista, etc. E tal. Mas, enfim, a gente tem que arrumar um jeito de, dentro da prefeitura, fazer esse acompanhamento, tá, Lobeck? Aí, a última etapa, porque essa daí já não serve de mais nada, porque isso aí o cara vai falar, olha, eu vou fazer assim, vou implantar assim, vou trabalhar assim, vou comprar tal equipamento, vou instalar isso, instalar aquilo. Isso pode ser em etapas, ele não precisa fazer isso tudo de uma vez só, né? Mas é um projeto que tem que ser seguido. E aí você tem, nesse caso, Dobeck, aprovada a licença de implantação, o que o cara tem que fazer é, basicamente, instalar, começar a trabalhar e pedir a licença de operação. Tá, olha, eu falei que eu ia fazer desse jeito, eu falei que ia colocar tantas britadeiras, eu coloquei que eu ia colocar tantos tratores agora, depois vou comprar mais 2, etc. e tal. Eu vou reformar a estrada de acesso até a rodovia tal e assim por diante. E, feito isso, ele vai trabalhar. Tá? Feito isso, ele vai trabalhar. Então, e aí o que você tem sempre que pensar é que, no final, ele não pode sair antes de dar aquela destinação que ele fez na licença de implantação. Então, a sociedade, o Poder Executivo, quem está preocupado com essa questão, vai ter que ficar acompanhando para ver se tudo isso vai ser realizado de fato. Tá? É basicamente isso que a CETESB faz, e é basicamente esse o processo para a implantação de uma mineração. Olha, Antônio, eu acho que a sua contribuição foi fundamental. E o meu trabalho é estimular esse tipo de participação para que a cidade não deixe escapar essas coisas que são importantes. Isso vai ser uma tarefa muito difícil, porque nós não temos esse hábito de acompanhamento das coisas que devem seguir determinadas regras. Se a cidade não fizer isso, ela vai pôr em risco ela toda. E a gente precisa entender também o seguinte: esta mineradora que irá provavelmente se instalar aqui não será a única na cidade. Eu acho que a cidade tem vários processos no Ministério de Minas para outros tipos de mineração. E nós temos um exemplo aqui de uma mineradora que se instalou há muitos anos no bairro do Barreiro, e é um buraco de centenas de metros de diâmetro
por dezenas de profundidade. É um buraco que ocasionou o término de fontes de água daquela região, e com uma porção de coisas. E eu nunca vi na cidade ninguém atuando para que essa mineradora ela seguisse determinadas regras. Agora, com a mineradora do bairro do Piraporinha, que está em jogo, eu acho que a nossa postura tem que ser diferente. Eu agradeço muito a sua participação, mas já peço encarecidamente a sua participação aqui para frente, especificamente no caso do desenvolvimento desse processo. É claro que isso não está ainda super definido, mas há uma decisão judicial que vai impor, pelo menos, o prosseguimento da autorização de instalação. Eu queria que você desse os seus finalmente. Olha, Dobeck, é o seguinte, você sabe disso, eu faço parte da Associação dos Engenheiros aqui de Piedade, a gente tem tentado ser bastante efetivo ou bastante alerta com relação a esse tipo de problema. Tá? Eu entendo que nós não podemos entrar, como associação dos engenheiros, a gente não pode entrar em questões que são que são de cunho político. Tá? A gente tem a obrigação de cuidar de questões técnicas. E com relação a questões técnicas, a gente está muito atento. O Fábio Rosa, que é o presidente da associação, é uma pessoa que tem essa percepção. O pessoal que está na associação, todo mundo vê eu quase um Papai Noel, um senhorzinho de idade já, mas a gente tem muita gente nova entrando na associação, a gente está fazendo uma mobilização para que eles participem, porque realmente a gente tem muita coisa para cuidar no município, né? E eu acho que essa questão de qualquer questão que tenha envolvimento e que tenha a necessidade de um parecer técnico, de uma ajuda técnica ou de informação técnica, a Associação dos Engenheiros de Piedade sempre vai estar à disposição do município para qualquer coisa que seja necessária. Lá tem geólogo, sou único, infelizmente, mas tem engenheiros eletricistas, civis, agrônomos, enfim, tem uma quantidade de gente lá bastante grande e a associação tem efetivamente uma responsabilidade e uma vocação de tentar ajudar o município em qualquer uma dessas questões. Então, eu posso amanhã não estar aqui mais, né? Mas a associação vai estar para ajudar o município sempre que necessário. Tá bom? Olha, esta informação é fundamental. E não se incomode. Eu acho que a cidade vai atrás da associação também. Tá Muito bom. obrigado pela participação sua e obrigado àqueles que nos assistem. Tá bom. Estamos à disposição. Até mais.